Sabe aquela sensação de carregar um peso que você não consegue ver, nem tocar? Aquela ansiedade que surge do nada? Ou aquela procrastinação que sabota o plano mais brilhante? A gente costuma procurar a causa em coisas concretas, né? No trabalho, nos relacionamentos. Mas e se a raiz do problema for invisível? Hoje, a gente mergulha num material que propõe uma investigação fascinante sobre esse peso invisível. E vamos seguir as pistas de duas figuras que, assim, não poderiam ser mais diferentes. De um lado, o psicólogo suíço Carl Jung, o grande explorador das profundezas da mente. Do outro, o líder espiritual japonês, o grande mestre Okada, um cientista do espírito. E o enigma central que esse material nos apresenta é justamente esse. Como é que dois homens de mundos tão opostos, um no coração da Europa analítica e outro no Japão espiritualista, como é que eles chegaram a um diagnóstico tão parecido para a condição humana? Ambos olharam para dentro e disseram, tem algo aí, um fardo que não é feito de músculo ou osso, mas que nos afeta profundamente. Nossa missão aqui é desvendar como cada um nomeou esse peso. E, o mais importante, que ferramentas eles nos ofereceram para, quem sabe, a gente se livrar dele. Certo, então vamos começar pelos nomes que eles deram para essa coisa. Do lado do Jung, a gente tem um termo que muitos já ouviram falar, a sombra. Já do lado de Okada, o termo é nuvens. À primeira vista, parecem só duas palavras poéticas, né? Mas o que o nosso material argumenta é que elas apontam exatamente para a mesma coisa. Um tipo de acúmulo interno de memórias, ressentimentos, silêncios, basicamente toda a bagagem que a gente carrega e finge que não está ali. Exato. É a poeira que vai se acumulando nos cantos da nossa vida interior. Pensa naquelas reações explosivas que às vezes temos e que nos surpreendem. Aquele acesso de fúria no trânsito por uma fechada boba ou aquela crítica no trabalho que nos atinge de um jeito totalmente desproporcional. Para Jung, isso seria a sombra vazando. É uma parte de nós que opera no escuro, sabe? E toma o controle justamente porque a gente não a reconhece como nossa. Faz todo sentido. É como ter um inquilino no porão que você nunca conheceu, mas que de vez em quando resolve chutar a porta e bagunçar a casa toda. E as nuvens de Okada seguem essa mesma linha. Seguem, mas com uma nuance importante. Enquanto Jung se focava na psique, no inconsciente, Okada olhava para o que ele chamava de corpo espiritual. Para ele, essas nuvens não eram apenas memórias ruins ou traços de personalidade reprimidos. Eram, de fato, máculas, impurezas que se acumulavam nesse corpo sutil, obscurecendo a nossa luz interior, a nossa verdadeira essência. Pensa num céu azul límpido. As nuvens seriam as formações cinzentas que impedem o sol de brilhar plenamente. O sol continua lá, mas a sua luz não chega à Terra. Entendi. Então, para um é um inquilino no porão psicológico, para outro são nuvens cobrindo o nosso sol espiritual. Mas no fim do dia os dois estão falando sobre algo escondido, né? Algo interno que nos impede de sermos nós mesmos em plenitude. E essa convergência, vindo de lugares tão distintos, é o que realmente instiga. E é o que torna essa análise tão poderosa. Não se trata de uma crença isolada, mas de um padrão observado em diferentes culturas. E se o diagnóstico é parecido, a grande questão passa a ser o tratamento. Como é que a gente lida com esse inquilino ou com essas nuvens? E aí que os caminhos deles começam a se diferenciar de uma forma muito, muito interessante. E o ponto de partida de um deles, o de Jung, já é um convite um tanto assustador. Ele basicamente nos diz para abrir a porta do porão, descer as escadas, com uma lanterna e dar um oi para o que quer que esteja morando lá. Ele é descrito como um teólogo da mente humana sem dogmas, e a proposta dele é encarar a sombra de frente. Tem uma frase que resume essa ideia de forma brutal. O que não se torna consciente vira destino. E essa frase é pesadíssima. Ela significa que tudo aquilo que você se recusa a ver em si, a sua inveja, a sua raiva, a sua mesquinhez, não desaparece. Pelo contrário, começa a ditar as suas escolhas por debaixo dos panos.
Você acaba atraindo pessoas ou situações que te forçam a lidar com aquilo, só que pelo lado de fora. Você projeta sua sombra nos outros e no mundo. O seu destino se torna um reflexo do seu porão não visitado. Uau, isso é muito forte. E a ferramenta do Jung para essa visita ao porão é principalmente a análise, a terapia, o autoconhecimento através do intelecto, certo? Trazer à luz da consciência. Precisamente. E é aqui que o nosso material apresenta uma provocação muito inteligente. A psicologia ocidental, em grande parte herdeira de Jung, nos deu ferramentas incríveis para mapear esse porão. A gente pode passar anos em análise entendendo a origem de cada monstro, nomeando cada trauma, desenhando o mapa completo da nossa escuridão. A pergunta que fica no ar é: entender o mapa é a mesma coisa que limpar o porão? Peraí, essa é uma ótima pergunta. Quer dizer, o intelecto consegue identificar o problema, mas ele tem o poder de dissolvê-lo? É justo dizer que a psicologia ocidental não tem ferramentas de limpeza. E a catarse, a ressignificação de um trauma, isso não seria uma forma de limpeza? Seria, sem dúvida. Mas o que se questiona aqui é a profundidade dessa limpeza. A ressignificação acontece no nível da mente, do entendimento, entende? A provocação é que talvez exista um ponto cego. O intelecto nos dá a consciência da mancha, mas talvez não seja o solvente que a remove. E é exatamente nesse ponto cego que a abordagem de Okada se apresenta como uma alternativa radical. E como seria essa alternativa? Se Jung nos manda descer ao porão para analisar a escuridão, o que Okada propõe? Ele propõe não focar na escuridão, mas sim acender a luz. Para Okada, as nuvens não eram só uma metáfora, era uma barreira física no corpo espiritual. Física, essa palavra me chama atenção. Quer dizer que para ele não era só um conceito, era algo real, concreto, ainda que em outro plano. Exatamente. Algo com uma certa densidade espiritual. E se o problema tem essa natureza, a solução não pode ser apenas intelectual. Você não conversa com uma nuvem para que ela vá embora. A proposta dele é outra: projetar a luz. E essa projeção tem uma aplicação prática, que ele chamou de terapia japonesa de purificação. A ideia é que uma energia pura, uma luz, é canalizada para dissolver essas nuvens, essas máculas, diretamente na sua origem. Então, em vez de analisar o inquilino do porão, a ideia é inundar o porão com tanta luz que o inquilino simplesmente não tem mais onde se esconder, ou melhor, ele se dissolve nessa luz. É uma ótima analogia. A terapia não seria para consertar algo quebrado, mas para limpar o que impede a nossa essência de brilhar. O argumento é que essa terapia é a realização prática do que Jung buscava teoricamente, o encontro com o self, com o nosso centro divino. É como remover as camadas de poeira de um espelho, sabe? O objetivo final é permitir que a pessoa se torne, na visão dele, Deus em ação, ou seja, um canal puro para sua própria essência. Ok, então temos dois caminhos muito distintos. Um de análise profunda, de mergulho na escuridão para entendê-la, e outro de purificação ativa, de aplicação de luz para dissolvê-la. E isso nos leva a uma pergunta muito prática. De que adianta uma mente brilhante se o espírito está nublado? Isso conecta tudo com o nosso dia a dia? Completamente. Pense no executivo genial, com um QI altíssimo, que tem as melhores estratégias, mas na hora de apresentar o projeto para a diretoria, ele trava. Gagueja, é dominado por uma insegurança que ele mesmo não entende. A mente dele é um carro de Fórmula 1, mas o espírito nublado é o pneu furado. Não adianta ter o melhor motor do mundo se você não consegue sair do lugar. Ou um artista incrivelmente talentoso, que nunca termina uma obra porque é paralisado pela autocrítica, pelo medo do fracasso. A mente sabe o que fazer, a técnica está lá, mas essa nuvem do medo ou da insegurança impede a ação. Ficamos presos na análise, no entendimento intelectual do nosso bloqueio, sem conseguir dar o próximo passo. E para ilustrar isso, o material nos dá uma metáfora que eu achei muito poderosa. O corpo espiritual é o solo e a mente, com seus pensamentos e talentos, é o fruto. A lógica é devastadoramente simples. Se o solo está contaminado, ácido, cheio do que Okada chamaria de máculas, o fruto, por mais bonito que pareça, vai ser amargo.
Não adianta você levar o fruto para um terapeuta de frutas para ele entender por que é amargo. A causa não está no fruto, está no solo. Nossa, essa imagem do solo e do fruto é muito clara. Ela inverte a nossa lógica comum. A gente tende a focar no fruto, no sintoma, no pensamento negativo, no comportamento problemático, quando talvez a gente devesse estar cuidando da terra, onde tudo isso cresce. E reforça a ideia de que a base espiritual, a condição desse solo interno, é primordial para a saúde de todo o sistema. Se o solo for purificado, se a terra for fértil e sadia, os frutos, os pensamentos, as emoções, as ações naturalmente serão mais saudáveis, criativos e amorosos. O esforço se desloca do conserto do sintoma para o cultivo da causa. Então, peraí. Se a gente junta as duas coisas, parece que o Jung nos dá o diagnóstico, o mapa detalhado do nosso porão, mas talvez não a ferramenta mais eficaz para a faxina. E o Okada chega e diz: eu tenho produto de limpeza. É isso. É uma forma perfeita de colocar. Não é uma questão de escolher Jung ou Okada, como se fosse um time de futebol. A conclusão mais elegante, e a que o material propõe, é a da integração. Um completa o que falta no outro. A análise de Jung nos dá a consciência, a coragem de olhar para a sombra e dizer: ok, isso também sou eu. Ela nos impede de sermos ingênuos sobre nossa própria natureza. E a terapia de Okada? Ela nos daria a ferramenta para a purificação, a luz para limpar esse porão, para nutrir o solo. A consciência sem a ação de purificar pode levar a uma paralisia, a um sofrimento intelectual de quem entende tudo sobre si mesmo, mas continua preso nos mesmos padrões. E a purificação sem a consciência do que está sendo limpo pode ser um processo meio cego. Juntos, eles formam um caminho integral. É como ter um carro. A análise de Jung é o manual do proprietário que te mostra exatamente qual peça está com defeito e por quê. Mas a proposta de Okada é a caixa de ferramentas que você usa para de fato consertar a peça. Você precisa dos dois para sair do lugar: o mapa e a ferramenta. A teoria e a prática. A mente e o espírito trabalhando em conjunto. E não um tentando resolver os problemas do outro com as ferramentas erradas. E o mais incrível é quando a gente olha para o destino final que os dois apontavam. Parecem tão distantes, mas o horizonte é surpreendentemente o mesmo. O objetivo de vida pro Jung era o que ele chamava de individuação. Que é esse processo de se tornar um indivíduo completo, unificado. De integrar todas as partes de si, luz e sombra, consciente e inconsciente, para se tornar quem você realmente é, em sua totalidade. Deixar de ser um joguete das forças internas e se tornar o mestre da própria casa. E para Okada, o grande objetivo era a construção do paraíso terrestre. E quando a gente ouve isso, pode soar como uma utopia distante, né? Mas na prática, o que ele queria dizer era um mundo habitado por pessoas que tivessem limpado suas nuvens, que estivessem vivendo a partir da sua essência divina. Ou seja, pessoas individuadas, no linguajar de Jung. Ambos sonhavam com um mundo habitado por seres humanos inteiros, que não têm mais medo da própria luz porque fizeram as pazes com a própria sombra. É a mesma visão, descrita com palavras de culturas diferentes. A visão de uma humanidade realizada, que não é mais governada pelo porão, mas iluminada pelo sol interior. Essa conexão é muito poderosa e deixa a gente com um sentimento de possibilidade. De que talvez esse peso invisível não seja uma sentença perpétua. E esse é o convite final que o material nos deixa. Se essa conversa ressoou, se a ideia de que há um solo a ser cuidado ou um porão a ser iluminado faz sentido, o convite não é para buscar apenas mais respostas intelectuais, mas mapas. É para buscar a luz, seja ela qual for, na prática que fizer sentido para cada um. Uma conclusão que nos tira do campo do pensamento e nos joga para o campo da experiência, da vivência. Exatamente. O material nos deixa com uma frase final que é a provocação perfeita para a gente levar daqui. Ela diz: porque no final das contas, a verdade não é algo que se pensa, é algo que se vive.